Olá, queridos! Pastor Paulo Franchini aqui e hoje é como desenvolver o seu chamado. Se você sente que você tem um chamado de Deus, se você sente que você é uma pessoa escolhida para desenvolver um propósito do Senhor aqui nessa terra e não sabe por onde começar, fique comigo que eu vou dar alguns passos que vão mudar a sua perspectiva. Primeiro ponto, o que é chamado? Vamos lá. Chamado é um propósito individual que Deus nos dá para servir no reino dele. Não é só para pastores, isso aqui é muito interessante, ou missionários. Cada cristão ele tem um chamado específico, seja no altar, seja na educação, seja na família, seja nos negócios, nas artes, aonde você estiver. Deus, ele tem um chamado para a sua vida e através desse chamado, ele quer usar você. Então não se apegue só, eu sou crente porque o meu chamado é louvar no altar. Eu sou cristão e meu chamado é fazer a pregação, é estar numa igreja. Não, o seu chamado ele engloba muitas coisas. E talvez você ainda está aí pensativo, qual é o chamado que Deus tem na minha vida? Talvez você já está carregando um chamado dentro de você e você ainda não percebeu. Aquela comunicação que você tem lá no teu trabalho, falando de Deus para alguém, é um chamado de Deus na sua vida. Não necessariamente você precisa estar com o microfone na mão ou algo desse tipo para desenvolver um chamado de Deus. Então tá uma dica valiosa para você. Talvez é na sua roda de amizades, onde você está ali conversando e de repente há um chamado de Deus ali para a sua vida e você não está percebendo, tá bom? Então, primeiro ponto aqui, o que é o chamado? E o chamado, como eu já disse, ele não envolve só altar, o púlpito de igreja. Ele envolve N coisas. Segundo ponto aqui, passe tempo em oração, em leitura da palavra de Deus. Deus fala com a gente de várias formas e a gente precisa entender isso. Mas a principal é através da Bíblia Sagrada. Pergunte para Deus, pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E através da palavra de Deus, ele vai desenrolar o seu chamado. Pode ter certeza que a Bíblia é a resposta para o seu chamado pessoal. Passo 2 para você é sirva aonde você está. E olha que interessante. Antes de você assumir grandes responsabilidades, você precisa ser fiel no pouco. O que é isso? Ajude a sua igreja, participe dos eventos, seja prestativo ao reino de Deus. Então é começar. E como eu começo? Começando no pouco. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então o seu chamado, ele talvez será descoberto em uma atitude simples que você vai elaborar no seu ambiente, ou na sua comunidade, ou na sua igreja, aonde você estiver inserido. Por exemplo, eu antes de liderar alguma coisa, de ser pastor, eu comecei ajudando. E qual foi o início, o que me atraiu? Eu fui ajudar, por exemplo, fazer uma limpeza de uma igreja. E ali eu descobri o meu chamado. E de lá então eu não parei. Até hoje a gente limpa. Até hoje limpamos a igreja. Então o chamado é isso, é dar sequência daquilo que você iniciou há um tempo atrás. É você não parar com aquilo. Porque eu comecei limpando a igreja, que eu vou deixar de limpar a igreja porque agora Deus me levou a outros patamares e eu não preciso mais fazer isso. Não, é você entender que vira e mexe você vai ter que precisar, vira e mexe você vai ter que voltar às suas origens e fazer com muito amor. E isso é chamado também. Passo 3 é buscar capacitação espiritual e capacitação técnica também. Participe de cursos, treinamentos, discipulados, mas também você pode estar desenvolvendo habilidades como comunicação, liderança, trabalho em equipe e assim sucessivamente. Fazer um curso, alguma coisa desse tipo.
para que o seu chamado ele venha a acontecer. Talvez você está ali fazendo um curso, uma capacitação de liderança, por exemplo, e ali, dentro desse curso, você encontrou o seu chamado, aquilo que você gostaria de estar atuando. E a partir disso aí você vai ficando bom, porque quanto mais você faz, quanto mais você participa, mais você fica bom naquilo que você está exercitando. Isso é muito importante. E o mais importante ainda é que Deus ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Então, se você está esperando, eu sou capacitado para essa área, talvez você vai se enganar. Então, Deus chama e vai capacitando, Deus chama e vai colocando inteligência, Deus chama e vai proporcionando um monte de coisa na sua vida. Basta você estar com o seu coração disposto, disponível ao serviço do reino de Deus. E Deus ele vai cumprir os propósitos na sua vida. E não espere estar pronto para começar. Você precisa dar o start na sua vida agora. Você não pode esperar. Não tem esse negócio, o mês que vem, o ano que vem eu vou ver, vou fazer. Não, faça agora. Por quê? Não espere estar pronto para começar. Comece pequeno. Por quê? Você vai ser constante e Deus vai expandir o seu chamado à medida em que você for andando pela fé. Ok? Então, conforme você for andando pela fé, Deus ele vai te capacitando para um chamado com excelência na sua vida. Não espere estar pronto. O momento é agora. Está olhando para mim? O momento é agora. Comece a fazer, porque Deus vai te capacitar, te dar estratégias, ferramentas necessárias para você viver o extraordinário dele nessa terra. Só um lembrete, o chamado é um desenvolvimento diário. Então, dia a dia, você precisa botar para fora, executar, fazer para que o Senhor te abençoe. Por exemplo, como que você vai descobrir se você tem um dom de cura? Um exemplo, tá? É orando pelas pessoas. Não tem como você descobrir um dom de cura se você não orar, não impor as mãos, não orar. E isso é o quê? Um exercício. Então, quanto mais você orar por cura, quanto mais você orar por pessoas que estão enfermas, ali você vai descobrir o seu chamado, o seu talento e o seu dom. Como eu vou saber se eu tenho um dom de louvar a Deus, se eu sou afinado, se eu canto? É cantando. Você quanto mais canta, quanto mais faz aula, quanto mais participa de palestra, quanto mais você faz curso, mais você fica bom naquilo que você está executando. Então, isso é uma dica para você e vale muito. Quero deixar aqui um versículo bíblico para você, Romanos 12, no capítulo de número 11. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Espero que essa aula tenha te ajudado e que você coloque em prática os talentos que talvez estão enterrados em você e só precisa você exercitá-los para que eles apareçam e aconteçam e através disso, salvação de almas e o reino em crescimento. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.